Vamos para o próximo painel, que trata de Life Better, Longer, metodologia Blue Zones, que já transformou 75 cidades em modelo de longevidade. Vamos convidar, então, o CEO Observatório da Longevidade, o Fábio Nogueira. Quero convidar também o sócio BZB Expansão Blue Zones Brasil, Fábio Marchesi, e também o diretor Observatório da Longevidade, Egberto de Medeiros. Podem subir ao palco, por favor. E eu já passo a palavra ao moderador desse painel, que é o Fábio Nogueira. Por favor. Você quer um microfone de mão? Eu quero, porque eu sou ambulante. Microfone de mão. Pode trazer um microfone aqui de mão, por gentileza? Muito obrigado. Gente, boa tarde. Vamos dar uns 30 segundos aí. 30 segundos, hein? Para todo mundo se acomodar. A Dani criou um auê aqui, o Sérgio fez uma pergunta longa. Você pode rodar a abertura, aquela primeira palestra, por gentileza? Vocês conseguem enxergar, gente? Porque eu não estou enxergando daqui. Está meio apagado. Bom, vamos lá, vamos tentar. Gente, obrigado pela presença de todos. Eu sou o Fábio Nogueira, eu sou o fundador do Observatório da Longevidade. Eu tenho aqui ao meu lado o Egberto de Medeiros, lá na ponta, que também é um partner do Observatório, e o Fábio Marchesi, aqui, meu xará, que é o responsável pela Blue Zones no Brasil. Então, essa é uma palestra onde eu vou só fazer uma rápida abertura, o Gibi vai falar algumas palavras também, e depois a gente passa para o Fábio Marchesi, que vai entregar, na verdade, o conteúdo central dessa palestra sobre as Blue Zones. Eu queria só aproveitar uns minutos para falar para vocês o que é o Observatório da Longevidade e por que o projeto Blue Zone está associado a nós. Deixa eu usar aqui a minha tecnologia. Eu sou de uma época que a gente trocava, né, transparência. Opa, consegui. Será que funciona melhor esse? Não está não, né? Teste. Habilita para mim? O meu tá. Bom, se o teu tá, eu vou roubar o teu. Pronto. A gente tem que aproveitar aqui. O Observatório da Longevidade, ele existe há 30 anos. Vai fazer 30 anos em março do próximo ano. Tinha outro nome. E, em 2017, a gente mudou o foco da organização, da entidade, para começar a estudar o assunto da longevidade. Ninguém falava de longevidade em 2017. A gente foi um dos pioneiros, junto com vários dos colegas que estão expondo aqui, estão participando desse fórum hoje. Nós temos propósito. O Sérgio acabou de fazer uma pergunta sobre propósito para as pessoas, né? Qual é o propósito da nossa organização? Ela é aumentar o respeito aos cidadãos acima dos 50 anos, e aí o destaque sempre é para aqueles socialmente excluídos, isso é supernatural no Brasil, integrando aos mercados de consumo e melhorando o seu bem-estar. O nosso viés não é olhar pela empregabilidade, não é olhar pela saúde, a gente está buscando auxiliar as pessoas acima de 50 anos, melhorando a participação deles no mercado como consumidores. Todos nós que temos mais de 50 anos somos, ao mesmo tempo, consumidores e trabalhadores. De um lado, nós trabalhamos e produzimos alguma coisa, do outro lado, nós consumimos. Quando a gente consome, 50 a mais, e eu estou bem acima dos 50, a gente é um ilustre desconhecido para o mercado, para as empresas, para todo mundo. Então, a nossa instituição, o Observatório da Longevidade, ele observa as pessoas do ponto de vista de consumo, como cidadãos. E o consumo acontece dentro de espaços urbanos. Então, de um lado, o que a gente faz é construir inteligência sobre o consumidor, sobre os mercados, entender as pessoas, o que elas precisam, aonde elas estão, quem elas são, como elas se comportam, sob os mais variados recortes possíveis, disseminando essa informação por onde a gente puder, né? A gente tem um braço de consultoria que paga a nossa conta, mas os estudos que a gente faz sobre consumo, sobre consumidor, sobre pessoas, a gente divulga abertamente para conhecimento de todos. E vocês devem ter visto esse quadro uma vez. Por que a gente estuda isso? Porque os 50 a mais, daqui a pouco, e não demora muito, isso é dado do IBGE, daqui 25 anos, menos de uma geração, a gente vai ser metade da força de trabalho, a gente vai ser o maior grupo eleitor, maior grupo consumidor e o maior segmento etário.
Os 50 a mais, eles estão assumindo uma participação tão grande na sociedade que eles vão, na verdade, ser a força consumidora dominante. Nós gostamos de olhar para o mercado sob uma ótica muito diferente do que outras instituições de estudos, de pesquisa, outros think tanks pensam. A gente sempre procura olhar sobre uma ótica que dê luz sobre grupos menos visíveis na sociedade. Então, por exemplo, a gente está, no momento, desenvolvendo uma análise de quem é o consumidor afrodescendente 50 a mais. São 33 milhões de pessoas, com poder de compra estimado em mais de 900 bilhões de reais. 33 milhões de pessoas que ninguém sabe quem são. Ninguém conhece do ponto de vista de consumidor, dentro desse recorte etário, né? Eu acho que não conhece nem se olhar como um todo, mas dentro desse recorte etário conhece menos ainda. Então, a gente busca estudar quem é o consumidor sobre recortes desse tipo e também qual é a relação desse consumidor com determinados segmentos da nossa atividade econômica. Por exemplo, qualquer pesquisa que vocês peguem mostra que as mulheres com mais de 50 anos reclamam que não tem uma moda desenhada para elas. Ou tem moda vovó, ou tem moda jovem. Então, nós temos que estudar por que isso acontece. Por que a indústria não fornece moda para uma mulher? A famosa madura jovem, né? A pessoa que tem mais de 50 anos, mas se sente uma pessoa jovial, se sente uma pessoa mais nova. Porque, como é que a gente se relaciona com o supermercado? Outra grande fonte de queixa, né? Produto pesado lá em cima, produto pesado lá embaixo, corredor estreito, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, um monte de queixa em relação ao supermercado. Qual é a relação do consumidor? E assim por diante. Aqui tem vários exemplos, que depois, na minha próxima palestra, que é sobre mercado, eu vou falar mais. A gente tem alguns projetos em desenvolvimento aqui, eu convido vocês a ficarem para a palestra seguinte, onde eu falo um pouco mais deles, eu só vou mostrar para vocês agora, e uma rede de parceiros no mundo que nos ajudam a trazer referências internacionais sobre o consumidor, né? Essa rede colaborativa, como a gente chama, não são sócios nossos, são escritórios que a gente conhece há muito tempo, em várias partes do mundo, que nos ajudam a trazer números de fora, benchmarks, por exemplo, ou outro tipo de informação que possa ajudar a referenciar os nossos trabalhos aqui. E um outro aspecto, aquele mencionado no começo, o bem-estar. O bem-estar acontece aonde? Aonde você vive, nas cidades, né? As cidades brasileiras, comparado com outras do mundo, elas têm uma série de deficiências, pelas mais variadas razões. A gente não vive bem na maior parte das cidades brasileiras. Então, contribuir para processos de transformação que ajudem todos nós, e principalmente a população mais velha, a viver melhor, é parte da nossa missão também. E, nesse sentido, é que entra a parceria com o projeto Blue Zones, que o Fábio Marques, daqui a pouco, vai falar para a gente. Nós também apoiamos dois outros projetos, o Hacking Health e o Sea Movement. O Sea Movement é uma coisa que aconteceu muito recentemente, nem estava nessa apresentação, foi incluída muito recentemente, mas se enquadra dentro desse conceito da gente trabalhar para a melhoria do bem-estar das pessoas. E antes de passar a palavra para o Fábio, eu vou pedir que o Egberto fale muito rapidamente, muito brevemente, do que é o Sea Movement, porque tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui. Eu queria lançar essa semente para vocês pensarem. A gente vai retomar em alguma outra palestra no futuro. Gibi, por favor, 2 minutinhos. Bom dia a todos. Me apresentar, Gibi de Medeiros. Eu tenho, na realidade, dois chapéus. Eu faço parte do Observatório da Longevidade, sou um parceiro do Fábio de longa data em projetos ligados à inovação e empreendedorismo. E eu também sou da Key Factors, que é uma empresa nascida do mundo da inovação e empreendedorismo tecnológico, muito voltado à área de saúde, biomedtech, nutrição, alimentação e educação. E esses dois movimentos, eu chamo o Hacking Health e o Sea, são movimentos no sentido que eles não estão estruturados como uma ONG com CNPJ, né, formatada. Elas são, na realidade, aquele processo que nasce da sociedade, de uma vontade de todo mundo,
todo mundo familiar com uma Direta Já, por exemplo. Direta Já não foi uma ONG, não foi um movimento popular. Ganha força quando você tem adesão de várias pessoas alinhadas com o mesmo objetivo, e isso gera energia e massa crítica para fazer acontecer determinadas coisas. O movimento se inscreve dentro desse contexto de movimento, né? Se é uma brincadeira com a noção de stick o envelope interior, stretch the inner envelope. O que isso significa? Na realidade, imaginando a vida como sendo um envelope, a gente tem um processo de extensão desse envelope, traduzido, né, por uma expectativa de vida maior, e a gente analisa dentro do movimento Si quais são os fatores predominantes para essa extensão acontecer. Só que o aumento da expectativa de vida não vem necessariamente acompanhado com o aumento de qualidade de vida. Você está vivendo mais, mas não necessariamente vivendo mais com qualidade. E a ideia é como você pode agir de forma consciente para aumentar esse envelope interno, que nós chamamos de GLI, né, que está ligado à expectativa de vida com qualidade, aumentar o número de anos de vida para você diminuir esse descolamento que existiu entre viver os anos da sua vida, uma vida mais longeva, com qualidade, né? E o que faz o Si é tentar entender onde acontecem os motivadores para que essa qualidade de vida não tenha acompanhado a extensão do grande envelope, né? E a gente trabalha sempre com essas 3 indústrias, que são as principais responsáveis por esse desenvolvimento de vidas mais longevas sobre o planeta. Há 200 anos, o envelope está crescendo porque o setor das ciências da vida e saúde, como de alimento e nutrição e de educação, eles trouxeram avanços fantásticos, né, para a humanidade, que levaram a uma extensão da qualidade de vida, porque as pessoas estão se cuidando mais, tem tratamentos, tem processos para melhorar a sua saúde e prevenir doenças do lado de saúde, estão se alimentando melhor, estamos produzindo mais comida com maior poder nutricional e distribuindo isso de forma mais maior, né, sobre o planeta, e ao mesmo tempo a gente está aumentando a educação, as pessoas estão tendo um melhor acesso à informação. Então, teoricamente, tudo isso deveria levar a inovações significativas, e levaram, né, que aumentem a expectativa de vida, mas elas são muito contidas dentro do que a gente chama do envelope das inovações incrementais, que significa, dentro de cada uma dessas indústrias, de forma fechada, as inovações estão empurrando a fazer mais da mesma coisa. Então, eu passo a fazer a mesma coisa melhor, mais barato, de forma mais eficaz, mas é sempre a mesma coisa. E o resultado é fantástico, né? Do ponto de vista das ciências da vida, a expectativa de vida em 200 anos cresceu em 30 anos, 20 a 30 anos em países desenvolvidos, né? Doenças erradicadas, você tem o sarampo a partir da vacinação em massa, né? Praticamente elimina uma doença que vai minando a saúde dos indivíduos. Você vive mais porque você, com vacinas, pode manter o teu corpo com melhor qualidade para reagir, né? Mas, ao mesmo tempo, embora alguns medicamentos fantásticos, como a aspirina, retirar a dor, né, da nossa vida, é uma coisa fantástica, lutar contra a inflamação, mas pessoas vivendo mais, estamos aumentando o índice de câncer, né? Aí tem um argumento a se fazer, as pessoas vivem mais, o câncer é uma coisa inevitável, todo mundo ia ter câncer algum dia, se eu estou vivendo mais, aparece o câncer. É verdade, mas também aparece câncer por outras razões, não só porque eu estou vivendo mais, mas posso estar vivendo mais com menos qualidade de vida. Quando eu olho do lado de alimentos, né, eu produzo mais, e esse aqui é um gráfico interessante, 200 anos, fizeram análise do tamanho dos europeus, né, e você deu um pico de crescimento da estatura dos europeus nos últimos 50 anos. Você vai analisar lá que eles cresceram de 15 a 20 centímetros. Fantástico. Diga isso o quê? Uma melhor alimentação, tem acesso a proteínas, né, e gorduras e carboidratos que, se consumidos de forma equilibrada, te levam a ter mais saúde. Por outro lado, se você consome de forma errada, o que acontece? Você aumenta o teu peso. Se você está crescendo e aumentando o peso de forma proporcional, não tem problema, mas esse gráfico da esquerda mostra que, na realidade, o índice de massa muscular, corporal, que é um indicador se você está com uma qualidade boa distribuição de gordura e massa muscular no teu corpo, com o tempo, na realidade, está piorando. Então, e índices de obesidade. Então, eu estou me alimentando mais, tenho mais acesso à comida, mas não necessariamente isso está me trazendo mais saúde. E no ponto de vista de educação, nós passamos a consumir muito mais informação pasteurizada de outros meios de comunicação, de publicidade, né, tendências e moda,
e ouvindo muito menos a boa e velha sabedoria ancestral de como eu tenho que encarar a vida com a alimentação, também estilo de vida, exercício e tudo mais, mas o estilo na alimentação é uma coisa palpável, né? Então, a pergunta é, se esses 3 setores nos trouxeram mais vida, por que aumentou o envelope da vida ruim? E por que eu não posso agir ou tentar agir no sentido de manter os ganhos que eu consegui até agora em longevidade, mas diminuindo a parte da vida ruim? Essa é a missão do nosso grupo, é olhar essas 3 indústrias e falar, bom, se eles trabalhassem de forma mais conjugada, eu poderia sair desse espaço onde eu estou simplesmente cada um olhando para o seu umbigo e fazendo inovações incrementais e tentar olhar a interface entre essas indústrias e ver onde há oportunidade para fazer inovações disruptivas que tratem desses aspectos, né, onde uma indústria colaborando com a outra pode fazer com que o ganho de uma não seja prejudicial para a outra. É o espaço da inovação disruptiva, que a gente chama. Então, tem um grande potencial de sair dessa zona de conforto, onde eu penso a mesma coisa, mais rápido, melhor, com melhor qualidade. Aí eu passo a olhar nas interfaces, como eu tenho abordagens multidisciplinares entre a indústria de alimentos, de tratamento de saúde, de educação, para eu combater as raízes do descolamento, né? Porque eu estou aumentando a qualidade ruim. Tem a visão, eu não vou me alongar muito aqui, mas a visão e a missão desse movimento então, é estender a qualidade de vida boa através de ações junto a essas 3 indústrias, esses 3 setores, para que elas possam trabalhar de forma mais ajustada uma com a outra e haver polinização cruzada, né, dos desenvolvimentos de ideias e tecnologias de uma para a outra, e trabalhamos com todos os setores, de startups, associações, pesquisadores, instituições governamentais, sem fins lucrativos, no intuito de fomentar movimentos de mudança. Então, o objetivo nosso, né, então é um exemplo aqui, por exemplo, no Brasil, temos acesso a comidas fantásticas de origem dos nossos biomas maravilhosos. Por que isso não é explorado de uma forma mais inteligente? Junto à produção sustentável, preservação ecológica, agricultura regenerativa, tudo isso, como é que eu posso educar mais as pessoas a se alimentarem melhor com os nossos superprodutos? E o impacto da disseminação dessas informações e práticas, a gente acredita, só acontece se você consegue juntar uma rede colaborativa, né, porque a própria missão do CI é não ser uma coisa formal. Nós, como movimento, nos estruturamos em unidades de negócio, a gente chama de unidades de ação, onde eu vou tentar apoiar a pesquisa junto a governo e indústria, acelerar incubadoras e startups interessadas em trabalhar dentro desse espaço das inovações disruptivas, né, e fazer o advocacy, defender essa missão com o intuito de mudar e transformar a nossa civilização, basicamente. Então, é uma missão ambiciosa e a ideia é, mantendo ela como movimento, agregando vários participantes, a gente consegue manter essa neutralidade, porque isso interessa a todos nós. Não vou falar muito sobre isso, mas são 3 áreas, por exemplo, onde nós apoiamos projetos em andamento. Uma startup hoje que valoriza a qualidade de vida através do controle da saúde da sua microbiota, por exemplo. Então, você sabendo que você está comendo, a qualidade da sua fauna, da sua flora intestinal a partir do que você consome, monitoramento disso. Então, esse é o objetivo dessa startup que foca esse nicho. O outro lado é a saúde mais completa. Então, prestação de saúde, onde eu não quebro em departamentos a saúde tratar de doente de um lado e a outra tratar da prevenção do outro, integrando tudo. Então, há uma ação junto a que a gente chama de farmácias clínicas, né, ou tratamentos ambulatoriais, onde vários profissionais da saúde trabalham de forma integrada, um exercício feito numa pequena cidade, onde isso está acontecendo e trazendo benefícios para as pessoas atuarem de forma profilática em sua saúde. Uma terceira é uma startup que atua na área de pré-crônicos, que é aquela, vamos trabalhar em prevenir como identificando que eu estou próximo a entrar numa situação de uma doença crônica mais tarde e começar a agir mais cedo para evitar que isso aconteça. Bom, gente, isso é um movimento nessa natureza funciona como aderindo, né? Um monte de gente querendo colaborar, ver que esse movimento é interessante. A gente foca em trazer contribuidores, né, que são capazes de trazer projetos ou contribuir com projetos das unidades de ação já existentes. Então, muito
das doações ou do formato de estruturação dos nossos projetos é baseado em cima de contribuições da sociedade, da indústria, das comunidades, em cima de projetos. É claro, alguns projetos a gente pode entrar atuando como consultores e os projetos são sempre voltados a trazer benefícios para essa comunidade. Mais informação sobre o movimento SEA, estou à disposição aqui, vocês podem entrar em contato comigo. Agora, a ideia de mostrar isso como uma ação do Observatório da Longevidade é para dizer para vocês, olha, nós temos, na realidade, uma equação muito complexa. E agora a Blue Zones, que a gente vai gostar de tentar integrar o que o Fábio vai nos trazer como visão, ela tem um outro approach mais holístico para olhar esse problema, porque é uma coisa complexa, né? Você tem várias facetas para trabalhar o mesmo problema. O Observatório da Longevidade tem essa missão bastante desafiadora, que é tentar trazer todo mundo junto e dar um senso, um objetivo a esses movimentos, né? Então, agradeço e passo a palavra. Obrigado, Gibi. Fábio, Xará, bola está contigo, por favor. Blue Zones. Precisa mudar. Apresentação ali, por favor. Ótimo. Vou contar uma história para vocês sobre confiança na vida em seu sentido mais profundo, mais intenso, mais real, não tão holístico, mas uma forma muito mais conectada com aquilo que nós vamos conversar e que nós precisamos nos transformar. Para fazer uma transformação, a gente precisa de coragem. Coragem para você, coragem, é você agir com o coração, ter a consciência que a sua expansão, que o seu estado de consciência faz uma transformação individual, mas principalmente para o coletivo. Quando a gente fala sempre de qualidade de vida, de bem-estar, saúde preventiva, a gente às vezes tem dificuldade, muito se tenta comprovar o quanto que isso traz de benefício para a economia, e é isso que nós vamos mostrar aqui ao longo dessa exposição. O interessante é assim, o ponto principal de trazer esse destaque, eu gosto muito de uma frase do Jiddu Krishnamurti, que é um filósofo indiano, que ele fala, não é sinal de saúde estar adaptado a uma sociedade doente. Ou seja, não adianta cada um de nós entendermos como seres pensados e não seres pensantes. Se a gente não nos entendermos como indivíduo, nós vamos cair naquela massa e é muito comum que a gente entre no espiral negativo de não confiar na vida, de não confiar em seu processo, que o universo é cosmos e não caos. Então, para fazer essa transformação, nós não podemos, e isso é muito comum, tem um outro escritor, filósofo também, mais contemporâneo, que é o Steven Pressfield, que fala que existe um acordo tácito em prol da mediocridade. Então, para a gente sair disso, a gente precisa ter a coragem de fazer transformações em nossas vidas e pensando no coletivo, e todos os nossos desafios no momento de transformação que nós estamos na sociedade, nada se muda tão rápido na história da humanidade como agora. Então, se a gente continuar fazendo mais do mesmo, nós não vamos conseguir fazer a transformação que nós pretendemos. E, para isso, a primeira provocação é essa história de querer ser um centenário. Quantas pessoas eu já não perguntei, falar, vocês têm interesse? Esse é um desafio para reflexão. Não é para pensar só no negócio, não é só para pensar naquilo que nós estamos fazendo. É reflexão se você tem essa coragem de fazer uma transformação na sua vida, para não só querer ter hábitos bons para si próprio, mas para contribuir com o todo, para você poder ser um centenário. Porque você vai para um aspecto diferenciado, que é a questão da conexão com a felicidade. Para você poder ser feliz, a felicidade ela tem no seu sentido etimológico, ela vem da natureza de fértil, de você poder doar, de você se entregar. Essa felicidade que nós temos, que a gente tem que buscar, é uma felicidade para o quanto mais você pensar não só no seu bem-estar, mas o seu bem-estar como um meio para você atingir um fim. E aí, quando você pega vários indivíduos atuando em conjunto, em harmonia, um pensando no outro, isso no japonês tem muito do omoyari, o samurai treina muito isso.
É você não deixar o copo do outro vazio e você encher o copo dele, porque outros vão encher teu copo. Isso te traz uma felicidade, porque é o servir, que é até o sinônimo de samurai. Quando a gente faz isso, você vai ter uma cidade, aí sim, um coletivo mais holisticamente saudável para você poder ter uma longevidade com qualidade de vida. Nesse sentido, você usando como meio essa questão da felicidade, a gente tem, por exemplo, o Dan Bitter, mesmo fundador aqui do Blue Zones, do conceito agora que está super na moda aí com relação às zonas azuis da Netflix, ele fala que a gente, para ter felicidade dentro do Blue Zones, dentro do conceito zonas azuis, você tem que pautar em propósito, orgulho e prazer. São os 3 pontos interessantes aqui. Eu quero destacar só a questão do prazer, que é a primeira coisa que vem, assim, né? Propósito vira aí banner de qualquer empresa, orgulho as pessoas confundem a sua etimologia, e o prazer, existe também sempre aquela tendência a falar assim, nossa, como eu gostaria de estar agora sentado no sofá com um ventilador, com um ar-condicionado maravilhoso, vendo uma paisagem, isso daí me dá muito prazer, comer muito chocolate, comer minha comida favorita. Não é esse prazer que traz felicidade. É esse o ponto de destaque quando você daí se conecta com outro ponto do propósito. E tudo isso tem tudo a ver quando você se junta com o coletivo, quando você junta com outras pessoas e você estimula isso num raio de ação, você começa a fazer uma transformação verdadeira para você poder ter a sua contribuição para o coletivo e o coletivo ter uma contribuição devolutiva para você. Então, essa felicidade é uma felicidade mais de Epicuro, é uma felicidade mais de dignidade, é uma felicidade onde traz uma plenitude de vida, de saber que você está sendo digno, que você está olhando pelo próximo, que você está tendo virtudes como fraternidade, como cuidado, amorosidade e assim por diante. Esse tipo de felicidade é uma felicidade onde depois, aos poucos, vai te trazer mais uma visão eudaimônica, lá de Aristóteles, onde você tem um encaixe com o Ikigai, com os seus propósitos, aí a gente conecta de novo, e é assim que a gente consegue achar o propósito e consegue você fazer um raio de vida para poder ser uma soma. Esse Ikigai, esse propósito, ele já vem ao encontro, essa questão da eudaimonia, ela vem para você mostrar para as pessoas o quanto que você estar encaixado com aquilo que você realmente acredita faz você ser longevo, e um pouco dessa história vem através, no meu caso aqui, da minha experiência, através dessa Dona Rosalina, onde ela apontou aqui, quando fez 98 anos, que ela ia chegar até os 100. E ela, lúcida, faz tudo sozinha, dirigiu o fusquinha dela ali com prazer, fazia as compras sozinha. Essa é minha avó querida, que depois ela conseguiu, foi evoluindo e na sua caminhada fez o 99 e ainda prometendo que ia chegar até os 100. Se não tem a terceira bolinha, vocês imaginam o que aconteceu. Não deu certo, ela não conseguiu chegar ao 100, mas a intenção dela é um exemplo. E ela não chegou ao 100 justamente faltando 15 dias, quando a Covid veio aqui e passou uma rasteira nela. E é interessante, e aí a gente pegando como base a Covid ela passou despercebido para muitos. E onde que está? Assim, a gente fala assim, a Covid, vamos trazer o assunto de novo agora, mas vamos revisitar o tema, sim, quantas vezes for necessário, não sob uma ótica tétrica, uma ótica ruim, mas vamos transformar tudo aquilo que nos traz de desafio, que te é apertado, onde você é acuado, é para você ser transformado num ser humano melhor. E a Covid veio para mostrar o senso de coletivo. E esse senso de coletivo, apesar de ainda estar muito mal interpretado, a gente não viu uma iniciativa global, falando, eu tenho algumas infraestruturas melhores que outro país, vamos todos nos unir, cada um dá o que tem de melhor para a gente fazer com que um enche o copo do outro, como princípio samurai. E isso estimulou as pessoas para ficarem, cada um pensando no seu ecossistema micro. O mais importante é que vamos expandir. Cada vez que a gente sofre uma entropia, a gente tem uma tendência elástica para você expandir na sequência. É esse momento que nós temos que surfar essa onda, e não é à toa que Blue Zones agora está tendo essa multiplicidade, essa multiplicação de entendimento e vontade. E aí, tirando a avó da parte materna, da parte paterna, desculpa, agora essa é a mamãe, que, aliás, eu tenho, terminando aqui, eu vou sair voando, porque hoje ela faz 80 anos, vai ter o dia inteiro de comemoração, uma festança, mas, para mim, é o outro exemplo, como a minha avó paterna. Essa aqui, minha mãe, é difícil ganhar de braço de ferro dela, e ela nunca fez uma academia. Vamos pegar ali a série da Netflix, tem algumas coisas que pautam ali nas cidades, tal. Ela, naturalmente, tem padrões mentais e formas de ver. Quando eu converso com ela sobre a morte, ela fala, vamos falar sobre a vida,
Vamos refletir agora, vamos pensar no agora. Aquela história de Augustinho do passado presentificado, do futuro presentificado. Vamos concentrar agora e fazer transformação, porque quando você transforma o teu presente, você faz transformações, inclusive, do seu passado, ressignificando algumas histórias, como eu acabei de falar da própria Covid. E assim, consequentemente, também com relação ao seu futuro. Então, a mamãe, ela é um grande exemplo do que nós temos aqui para fazer de transformação. Essa transformação que a mãe fez com que eu também, na pandemia, e tudo isso que eu comentei, aquela foto com a minha mãe foi depois da pandemia, a gente estava comemorando o fim do enclausuramento, e fez com que eu também pivotasse a minha vida, e tudo isso que eu falo, eu estou no mesmo jogo evolutivo de todo mundo. Eu, cada vez que falo, eu dou bronca para mim também. É essa questão da expansão de consciência para um despertar e para ter coragem, é para mim também. Naturalmente, não é só porque eu estou falando aqui, é porque eu atingi esse determinado estado que eu estou falando. Não, eu estou buscando constantemente, estou nesse jogo evolutivo, e a pandemia fez com que eu tivesse, pelo menos, essa epifania de poder desviar o meu rumo profissional, ex-advogado, muitas empresas de tecnologia, investir em startups, etc. e tal. Por isso que, para mim, assim, é mais importante vocês saberem quem eu sou e quem é que está aqui falando e querendo propulsionar em vocês essa vontade de viver e de uma forma equalizada, organizada e que traga, inclusive, benefício econômico, porque as coisas não são dissociadas. Primeiro, com toda a história que eu tive de samurai, eu fiz muitos anos samurai, e isso me trouxe muita compreensão dessa história do servir do coletivo. A meditação Kriya Yoga também me traz muita serenidade. 15 anos fazendo, foram 15 anos de samurai, 15 anos de meditação Kriya Yoga que eu faço, acho que até mais. Tudo isso faz com que a gente fique cada vez mais observando o ser humano, percebendo o coletivo, entendendo a sua própria percepção com relação ao ambiente, o quanto que isso deve ser atendido. Isso faz com que a gente também conecte com a questão da filosofia, fazendo um amálgama, uma liga, fazendo com que haja um enlaçamento, para que tudo se organize de uma forma uníssona, como eu falei no início da exposição, que o universo é cosmos e não caos. Então, a gente tem que confiar nessa questão da vida através dessas frequências vibratórias mais elevadas, e o ativismo quântico que fez com que eu também tivesse esse entendimento um pouco mais sobre o autodidata, como que a gente pode olhar para cada um e perceber de uma forma diferente, mais científica, para aqueles que gostam. Quando você junta tudo isso, você consegue conectar, para fazer com que vocês, então, entendam o que pivotou a minha vida para eu largar tudo e começar a entender os sinais da vida e trabalhar com aquilo que vai ajudar o coletivo. Então, tive também um programa na Band que surgiu, que é um programa de expansão de consciência, chamado Cá Entre Nós. Fiz 46 programas, tudo aconteceu de uma forma natural, apareceu de alinhamentos, eu ouvi, larguei tudo, as portas se abriram, entrei sem medo. Mentira, com bastante medo, mas com bastante determinação. Na sequência, Blue Zones. Então, o que aconteceu? Hoje, há 2 anos, eu estou 100% envolvido com Blue Zones. O Blue Zones, até um mês atrás, muitas pessoas já conheciam pela sua literatura, agora explodiu por conta da Netflix, mas o Blue Zones ele originou através do estudo do Dan Bittner, que é um historiador da National Geographic, e ele foi em 5 cidades no mundo que tinham um índice de longevidade superior à média mundial. Essas 5 cidades, nesse estudo, durante 20 anos, ele identificou 9 hábitos comportamentais. Esses 9 hábitos comportamentais sugerem que você tenha uma longevidade superior à média mundial. Mova-se naturalmente, primeiro hábito comportamental. Esse mova-se naturalmente é um mova-se naturalmente. Então, eu preciso ir de bicicleta, eu preciso cortar lenha para você fazer a fogueira, ou aqui, vamos traduzir isso em termos práticos, uma cidade grande, você vai a pé, minha mãe e minha avó, vai a pé para o supermercado, vai a pé para o shopping center, faça as coisas a pé. Minha mãe mora no sobrado, subir, isso aparece muito também na série da Netflix, o quão importante é, em que pese muitas questões contrárias a isso, mas o quão importante é você manter a subida de escadas, enfim, isso mova-se naturalmente. Conectado ao ter um propósito, não é aquele propósito de você, a minha empresa aqui quer transformar o mundo, minha empresa quer fazer com que milhões de pessoas façam tal coisa, aquele propósito de você achar, hoje as pessoas confundem com identidade profissional,
qualificação profissional, enfim. É um propósito de simplesmente você levar comida para casa. É um propósito de você acordar e trazer para a sua família algo mais condizente para eles terem uma condição de vida razoável, pelo menos, para sobreviver. Então, isso é um propósito suficientemente legítimo. E o cadenciamento do ritmo. Não é diminuir ritmo, a gente fala diminuir o ritmo aqui, porque aqui nosso ritmo sempre é frenético. Mas é cadenciar o ritmo. O que é cadenciar o ritmo? É isso, vou trabalhar, o Fabião Veras lá está fazendo uma reunião com a equipe dele, fazendo um negócio lá com o pessoal do e-commerce, fazendo todo o mind mapping, como que nós vamos fazer para fazer o e-commerce bombar e tal. Cara, temos aqui 2 horas de brainstorm, estamos carregados, intervalo, cada um vai fazer o que quiser, e quiçá tenhamos já uma consciência que essas pessoas possam se retirar, enquanto outras conversam, tomam um café, ele vai meditar, vai fazer uma oração. No meio do trabalho, sim, tirar essa questão de que isso é piegas, parar com essa questão de que falar de amor, falar de meditação, oração, é uma coisa vexatória e que isso não se coordena e não se orna com o mundo profissional. Deve sim, isso é cadenciar o ritmo, é você poder equilibrar, você estar ativamente calmo e calmamente ativo. Comer até ficar 80% satisfeito, isso tem a ver com aquela questão primeira lá do prazer. A felicidade não é comer para se empanturrar, é você ficar 80% satisfeito, isso é excesso de prazer. Vocês conhecem a história do Clóvis de Barros Filho, que a primeira pamonha é maravilhosa, mas a 10ª ele passa mal. Então, a mesma pamonha que te alegrou, na 10ª você vai te entristecer. Comam bastante vegetais, isso é muito importante também, e a questão de tomar 1 taça, 2 de vinho por dia, é o que as pessoas normalmente mais se encantam e falam que é mais fácil até de fazer, ou pelo menos é o que mais dá prazer. A questão do senso de pertencimento, a última faixa, essa é muito legal, é o que nós estamos fazendo aqui. Essa questão de você viver socialmente. A gente bater papo, a gente conviver num clube do tênis, o beach tênis, o pessoal lá do futebol, o pessoal da dança. Isso é fundamental para você ter um convívio social e você ter um índice de longevidade. Sugere você ter uma qualidade de vida legal, padrão mental, onde você vai diluindo a tua pressão. E também estar próximo de pessoas queridas. Eu estou com 100 anos, não tenho mais nenhum familiar próximo. Pode ser pessoas queridas. Eu, por exemplo, não tenho filhos, então, quando eu tiver com 100 anos, quem vai estar do meu lado? Com certeza, amigos queridos. Por que a gente sempre pensa em familiar como se amigos não fosse uma grande família também que a gente escolheu? Então, pessoas queridas têm que estar próximo, isso é incrivelmente fantástico para a gente ter uma qualidade de vida e ter uma fé. Todas as cidades, as 5 cidades, pelo menos aí o maior, acho que 90%, 95% das pessoas que foram entrevistadas, todas elas entendiam que nós estamos sendo regidos por algo maior e que nós temos que confiar nisso. Dentro dessa ebulição que está acontecendo, só um destaque. Ontem saiu essa notícia, né, Nicolas? Ontem que saiu essa notícia que já tem uma cidade brasileira sendo apontada agora como Blusones, lá uma cidade gaúcha. Lá, e eu confesso que eu só li a matéria, eu desconhecia, vou me informar mais, mas começa a ter esse envolvimento de conceitos de longevidade e o Blusones. Só que isso é o Blusones, até agora eu falei do Blusones estudo, conceito e dados extraídos pelo estudo do National Geographic. Isso fica claro na série da Netflix, que chegou a 5º lugar aqui nos Estados Unidos e 1º lugar de série geral nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, em 5º lugar, e nos Estados Unidos, em 1º lugar. É muito expressivo. Aí volto naquela minha primeira provocação lá. A gente não quer viver até os 100? Eu tenho medo, vai um monte de questões, não sei o que, eu vejo. Não, vamos viver até os 100 com qualidade, como bem disse o Dib. A gente tem que chegar lá com qualidade, só que isso depende de nós, a gente contribuir, não ficar só esperando o governo cuidar de você. Isso é você cuidar do seu próximo, aqui no seu ecossistema, aqui do seu microcosmo. Então, como viver até os 100, mostra os 3 primeiros capítulos, 3 primeiros episódios, os dados extraídos daquelas 5 cidades. E no 4º episódio, mostra, e foi uma reflexão, uma evolução do Dan Bittner na sua percepção, que não adianta procurar novas zonas azuis. Mais importante do que isso é transformar
cidades em zonas azuis. Isso é parar de você ser passivo só para você coletar dados e ser uma pessoa mais protagonista e criar metodologia para você transformar cidades. E foi assim que nasceu, então, o projeto, o Blue Zones Project, né, o projeto Zonas Azuis, e que já está em 75 cidades nos Estados Unidos. Há 20 anos já vem crescendo, já está em 75 cidades, todas elas com indicadores fantásticos, fantásticos. Só já faço uma parte aqui. Estados Unidos é aqui do lado, somos nós, mundo ocidental, somos nós. A gente está aqui com o celular conversando com o mundo. Não estamos falando do interior da Coreia do Norte, somos nós. Se faz nos Estados Unidos, nós fazemos aqui também. É aquela questão da vida, é a questão da transformação, é parar de falar que os Estados Unidos é melhor que a gente, que eles são diferentes de nós e que nós não somos capazes. Somos capazes, sim, temos dificuldades, temos desafios, mas cabe a nós parar de reclamar e a gente começar a protagonizar transformações de verdade. E é isso que a gente vem fazendo. O Blue Zones Project, ele é implementado, ele foi criado em parceria com a Sharecare. A Sharecare, inclusive, o Nicolas está aqui, o Nicolas Totti, o presidente da Sharecare aqui no Brasil. A Sharecare é uma empresa fantástica, avaliada em bilhões de dólares, listada na Nasdaq. Ela já teve mais de 20 aquisições, ela tem 120 milhões de pessoas usando as suas plataformas de gestão de saúde populacional, saúde preventiva e qualidade de vida. O que isso aconteceu? Houve uma união e uma sinergia com o Blue Zones. Então, nas evoluções do Dan Bittner, isso foi sendo feito e, em parceria, foi aperfeiçoando essa metodologia. E eles, hoje, Sharecare, Blue Zones Project, é o que nós estamos fazendo, é o que nós estamos trazendo aqui para o Brasil agora, nesse momento, é a transformação de cidades. Tá? O detalhe é que é feito para 100% dos cidadãos, que é o outro aspecto. A gente fala muito sobre cidade inteligente, a gente fala muito sobre bairro inteligente, a gente fala uma série de coisas. A minha reflexão, que eu gosto, que encaixou para mim, naquela minha felicidade eudaimônica de propósito e Ikigai, é que o Blue Zones, ele não está trabalhando só com tecnologia, que foi uma das pautas que a gente estava tendo ali com a Dani. Então, não é só a tecnologia que uma cidade inteligente tem. A mesma pessoa que dirigia a Biga há centenas de anos atrás, ela não evoluiu tanto assim quanto a pessoa de hoje. E é nisso que nós temos que propulsionar, e é essa reflexão que nós temos que ter. A tecnologia, sim, evoluiu. Então, nós temos que cuidar das pessoas, e é o que Blue Zones faz. Então, eu vou explicar mais adiante como é que é essa metodologia, porque não adianta nada. É melhor, tem uma brincadeira que a professora Lucilena Galvão fala, que é você ir para o abismo com um carro, com um Calhambeque ou com um Fusca, é muito melhor do que você ir com uma Ferrari, que você vai chegar muito mais rápido. Então, é melhor você não dar tanto poder para quem não está preparado espiritualmente, vibracionalmente, emocionalmente. Essas são as cidades dos Estados Unidos. São já 70, está desatualizado, não para de crescer, não para de ter novas cidades, tem processo de certificação, que mais adiante eu vou mostrar o tempo que demora, e aqui em cima são algumas empresas que também recebem certificação Blue Zones, que é necessário porque as empresas fazem parte daquele ecossistema da cidade. Os benefícios comprovados nessas 75 cidades. Vamos lá, estamos navegando agora com a promessa de mostrar para vocês como qualidade de vida e o indivíduo e o coletivo, o indivíduo pensando no coletivo sistematicamente, a gente consegue trazer benefício econômico, sim. Vamos lá, atrai e retém talentos, aumenta o turismo, favorece o interesse de investimento, uma redução absurda nos custos da saúde, atrai público qualificado, melhora a produtividade nas empresas, aumenta a segurança e promove inovação. Isso daqui comprovado em 75 cidades. Isso aqui não é uma startup falando, olha, eu imagino que vai ser assim. Não, já aconteceu. Isso já aconteceu em 75 cidades. Um depoimento de um prefeito. Até agora eu falei, por exemplo, os benefícios trazidos pelo Blue Zones Project, direcionado à cidade, de uma forma direta. Só o fato de uma cidade começar a ter um processo Blue Zones, sabendo pelo selo, tem um monte de entidades internacionais e científicas trabalhando junto com Blue Zones, como a Universidade de Boston, John Hopkins, o World Economic Forum, sempre navegando em conjunto, existe uma capacidade grande de captação de fundos para aquela cidade. Então, fundos europeus,
fundos de investimento, empresas que queiram investir naquela cidade. Então, esse aqui é um depoimento de uma cidade de 20 mil habitantes, extremamente pequena, que conseguiu 425 milhões de dólares, além dos benefícios trazidos pelo Blue Zone de forma direta, mas com recursos adicionais. Como que isso é feito? A gente falou muito do indivíduo aqui. Não adianta nada a Silvia querer ser Blue Zones, com hábitos Blue Zones, né, Silvia? Você pegar aquele Power 9 e falar, nossa, eu quero todos os dias andar, eu quero fazer. Isso é uma parte do... É muito bom, top. Mas aonde que a Silvia circula? Ela vai no supermercado, ela vai na farmácia, ela vai na escola. Todos os lugares eles têm que criar uma ambiência Blue Zones. Porque 80% do nosso tempo a gente passa dentro de um raio de 16 quilômetros. Então, para isso, nós temos que envolver o ambiente. Isso o Dan Bittner fala. Não adianta só ter um padrão mental que você consiga mudar, que já é um negócio muito legal e muito bom, se o ambiente não o favorecer para isso. Ambiente envolve também pessoas, não só lugares, mas também pessoas. E as políticas públicas às quais este indivíduo está submetido. Então, é muito importante ter uma consciência, uma articulação, um envolvimento da comunidade como um todo, incluindo as políticas públicas para poder fazer com que aquilo se torne viável. Tá? Tudo isso gira em torno de um indicador de bem-estar, gera muitos dados em altíssima escala, tudo isso vai fazendo um mapeamento dos cidadãos para poder fazer esse ecossistema funcionar cada vez mais numa espiral ascendente de envolvimento e amálgama em rede. Como que a gente faz isso? São 3 fases bem distintas. A primeira fase é uma fase de análise diagnóstica. Essa fase de análise diagnóstica demora em torno de 6 meses, varia muito da quantidade, do tamanho da cidade. E esse análise diagnóstico é nesse momento que você vai começar a fazer uma pesquisa ativa. Não é simplesmente coletar dados da prefeitura, colocar lá numa inteligência artificial, colocar num algoritmo que vai gerar um relatório, olha, eu acho que a gente tem que ir para cá. Existe muito estudo, muita pesquisa ativa, a gente vai em todas as zonas daquela cidade para fazer conversa, focus group, eventos, para ter uma fração em cada região, para depois você pegar o todo, você criar um mosaico cada vez mais organizado das informações do que está acontecendo naquela cidade, quais são os potenciais, o que pode ser aproveitado e quais são os desafios que o Blue Zones precisa potencializar para serem superados. Então, isso tudo sai já na análise diagnóstica com um critério muito avançado é um estudo entregue para a cidade. Nessa análise diagnóstica existe, inclusive, um simulador de retorno sobre investimento de ROI, que já projeta, em 10 anos, onde que vai estar a cidade, financeiramente falando, break-even, tudo isso que envolve também o negócio, as questões relacionadas à economia daquela cidade. E é onde vai ser mais ou menos determinado qual vai ser o tipo de investimento necessário. Por exemplo, você tem ali 40 milhões por ano para fazer a transformação completa da cidade, que é a fase 2. Então, essa é a fase 2. A fase 2 é onde há transformação, onde tem ali uma equipe dedicada, exclusiva, para fazer a transformação. Depois de todo o estudo que foi feito, aquele estudo ele é um direcionador daquilo que precisa ser alterado, que precisa de sofrer intervenção, e essas intervenções são feitas todas orquestradas, sempre junto com o poder público, mas a iniciativa é privada, sempre a comunidade que se une para fazer isso acontecer. É sempre a cidade que se une para fazer a transformação. O poder público ele contribui, mas ele não paga nada diretamente para o Blue Zones. Isso daí é um assunto que as pessoas sempre confundem. É uma iniciativa privada, tá? E é por isso que, mais adiante eu vou mostrar, existe a constituição de um instituto. Terminada essa fase 2, há uma certificação, é uma certificação internacional, e terminada essa certificação, vai para a fase 3, que é uma recertificação, onde ano a ano o Blue Zones faz uma inspeção, vamos dizer assim, para ver e manter o status quo de cidade Blue Zones. Como mencionei, existe uma estruturação para isso, tá? Para a gente fazer, e isso aqui é um assunto, como vocês devem imaginar, que em 30 minutos a gente não consegue expandir tanto, mas tem um instituto, alguma entidade da cidade que represente a cidade, independentemente do poder governamental ou do prefeito que está naquele momento.
é da cidade, é da comunidade. Por isso, tem que ter um instituto que cuide disso. Ele que vai receber a tecnologia, vai receber o Blue Zones, a certificação, vai ficar com ele. Há uma transferência de know-how para ficar com o Instituto. E o Instituto é quem é o curador. Durante todo o processo, ele, além de curador, ele é o grande motivador. Então, a gente precisa fazer, através de comitês setoriais, o Comitê da Educação, o Comitê da Estrutura, o Comitê da Saúde, cada um desses comitês, o Instituto puxa as associações embaixo desses comitês setoriais. Então, embaixo dessas associações estão as empresas, estão as pessoas, e embaixo das empresas vocês têm as pessoas, têm os colaboradores, e assim a gente vai criando todo um cascateamento de envolvimento da cidade. E o Instituto é que faz esse gerenciamento e contrata a Sharecare para tanto. Exemplos práticos. A gente tem aqui a transformação de uma cidade que tinha um aspecto feio, foi uma cidade pequena de 10 mil habitantes, há uma revitalização dessa cidade em pontos de acupuntura urbanas, onde esses pontos de acupuntura criam ondas de ressonância para você envolver a comunidade inteira. Essas cidades, essa daqui especificamente, além da questão do belo, que eu comentei no início da palestra, da fala aqui, que é uma questão de umas virtudes cruciais para você ter qualidade de vida. O belo, ele é importante, te traz estímulo, te traz vontade de consumir, te traz vontade de diminuir a depressão, mas também há uma questão funcional, naturalmente, para você chegar com transporte público adequado, se deslocar com bicicleta, corrida, com segurança, poder estacionar com facilidade, passear com cachorros, consumir comidas naturais e também consumir e estimular bastante o comércio local. Essa cidade, que eu acabei de mostrar, teve nada mais, nada menos do que 50% de redução nos custos da saúde. Absurdo! Isso é um absurdo, é benefício econômico na veia. Tudo isso que a gente está falando, está mostrando, fazer revitalização urbana, belo, cuidar de qualidade de vida, saúde preventiva, 50% de redução dos custos da saúde. Isso daí ajuda qualquer governo a fazer qualquer tipo de gestão. 50% de incremento de turismo. Cidades, não são só cidades pequenas, cidades médias, 200 mil habitantes, com 55% de redução de obesidade infantil. Quanto que isso nos gera? Acabamos de passar aqui, ou terminando o Setembro Amarelo, falando tanto de suicídio, de tantos adolescentes, quanto que essa questão da autoestima não leva para as pessoas um padrão mental muito mais difícil para você ter uma qualidade de vida. Redução de obesidade infantil é na lata, resolve um monte de coisa, salva vidas e melhora muitas questões econômicas. Fort Worth, 1,5 milhão de habitantes, cidade grande. É possível fazer, sim, em cidade grande. 31% de redução de fumantes. Olha o que aconteceu ao ter esses números absurdos de 31% de redução de fumantes. Isso está na série. 250 milhões de dólares economizados por ano, só em redução de custos com saúde. O Gallup fez um levantamento junto com a Prefeitura de Fort Worth e constatou que teve 250 milhões de dólares de redução por ano no custo com a saúde. Isso é saúde preventiva com sucesso na sua prosperidade econômica. Essa mesma cidade, valorização do terreno. Eu sou do setor da construção, não sou do setor da saúde. Valorização do imóvel, crescimento exponencial depois de implantar ou de ter o Blue Zones fazendo a transformação daquela cidade. Ou seja, todos os imóveis são valorizados. Então, de uma forma reduzida, aqui para a gente fazer um afunilamento já chegando no seu final, a gente tem, através dessa certificação Blue Zones, a cidade vai receber muitos investimentos externos, vai atrair e reter muitos talentos, aumentar o turismo, ter um fomento da economia e comércio local, com muito incentivo à inovação e empreendedorismo, uma redução do gasto de saúde, que vai também ter redução com os gastos dos hospitais gerais, públicos ou privados, e com isso estancando a sangria com os gastos da saúde, ajuda a solucionar desafios na gestão. E vai sobrar mais recursos para as outras pastas. Então, você reduz ali, 100 milhões, 200 milhões na pasta da saúde e vai te sobrar mais na sua gestão como prefeito para você poder investir em outro setor. E assim você vai criando uma sociedade mais holisticamente viável em termos de economia. E Joinville, são 2 anos, 1 ano e meio, que a gente já vem ali trabalhando, fazendo um estudo de viabilidade, estamos desbravando, foram 28 vezes já ida para Joinville, depois de amanhã estou de volta lá, estive ontem lá, a gente está num desbravamento aqui para fazer esse estudo de viabilidade,
Tem muita história, muito aprendizado lá para a gente já fazer essa adaptação, e é muita similaridade. A gente fala que os Estados Unidos é um intercâmbio direto, e é muita similaridade comportamental, similaridade de vontade, similaridade dos seres humanos. Então, o que acontece nos Estados Unidos acontece aqui, e nós estamos desbravando para poder ir para as outras cidades, que já tem muitas cidades mapeadas, inclusive com reuniões já feitas, que agora está havendo essa expansão, e vamos fazer também a transformação dessas cidades, muitas cidades aqui no Brasil. Vão aceitar essa transformação? Convido a todos, eu não quero que as pessoas saiam daqui, nossa, que legal aquilo que o cara falou, eu quero que cada um faça reflexões dentro de si mesmo, o que pode contribuir para o coletivo, e isso para inspirar, para que cada um possa pensar de uma forma crescimento individual, com transbordo para o coletivo, e assim a gente criar uma corrente do bem em prol do coletivo, e assim atingir a longevidade. É isso, gente. Muito obrigado, viu? Gente, a gente tinha planejado deixar uns 10 minutos para perguntas, estourou o tempo. Quando o assunto é bom, né, tem muita informação, a gente comenta. Então, vamos fazer o seguinte, eu não vou poder manter o tempo estourado. Fábio, você pode ficar mais uns 10 minutos no corredor, conversando com quem tiver curiosidade em fazer pergunta para ele. Eu agradeço a presença de todos vocês, convido todos a ficarem, porque a próxima palestra é sobre mercado, gostaria muito que vocês pudessem ficar. Eu vou falar para caramba também, eu tenho o dobro de slides dele, então você imagina o que vai acontecer com o tempo, né? Fiquem aqui, muito obrigado pela presença de todos.